O radar do destroyer americano piscou uma vez, depois duas, depois dezenas de sinais começaram a surgir simultaneamente no Estreito de Hormuz. Aquilo não fazia sentido, não eram cargueiros, não eram barcos de pesca e definitivamente não eram embarcações civis. E então veio a confirmação que congelou o centro de comando do grupo naval americano. Mais de 70 embarcações iranianas estavam acelerando diretamente em direção ao USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do planeta. Naquele instante, o Golfo Pérsico deixou de ser apenas uma rota comercial. Ele se transformou em um barril de pólvoras prestes a explodir. E o que aconteceu nos próximos 13 minutos mudou completamente a percepção do mundo sobre uma possível guerra entre os Estados Unidos e o Irã. As primeiras imagens chegaram dos drones de vigilância que sobrevoam o estreito, lanchas rápidas surgindo da névoa da madrugada, motores em potência máxima, esteiras brancas cortando as águas escuras como lâminas. Algumas carregavam foguetes, outras pareciam transportar algo muito pior. Os operadores de inteligência americanos reconheceram imediatamente o padrão. Era a doutrina do enxame, a estratégia mais temida da Guarda Revolucionária Iraniana. Pequenas embarcações rápidas atacando simultaneamente em múltiplas direções para saturar as defesas de um alvo gigantesco. Funciona contra navios mercantes, funciona contra embarcações isoladas, mas naquela manhã o alvo era um grupo de ataque americano completo. E mesmo assim, os iranianos continuaram avançando. Dentro do USS Gerald Ford, alarmes ecoavam pelos corredores metálicos enquanto marinheiros corriam para os postos de combate. No centro de informações táticas, os oficiais observavam os pontos vermelhos se multiplicando nas telas. 70 contatos hostis, distância diminuindo rapidamente, velocidade acima de 65 nós, nenhuma comunicação por rádio, nenhum aviso, nenhuma tentativa de negociação, só ataque. O comandante do grupo naval não levantou a voz, mas a ordem que ele deu mudou tudo. Autorização total, neutralizem a ameaça. Segundos depois, o convés do porta-aviões explodiu em atividade. 2 caças FA-18 Super Hornet foram lançados quase simultaneamente pelas catapultas, rasgando o céu ainda escuro do Golfo. O rugido dos motores parecia um trovão atravessando o oceano. Logo atrás, helicópteros MH-60 Seahawk decolaram armados com metralhadoras pesadas e mísseis Hellfire. Os iranianos já podiam ver o porta-aviões no horizonte, uma muralha flutuante de aço nuclear. Mas eles não diminuíram, pelo contrário, a formação começou a se espalhar. Era inteligente, cada grupo assumiu um vetor diferente de aproximação. Algumas embarcações avançaram diretamente contra o Ford, outras tentaram flanquear os destroyers americanos, e naquele momento os americanos perceberam algo preocupante. Aquilo não era improviso, era um ataque cuidadosamente ensaiado. Os pilotos dos Super Hornets receberam autorização para engajar. A 6 milhas de distância, o líder da formação travou o alvo, uma lancha iraniana equipada com lançadores múltiplos de foguetes. O míssil Maverick deixou a asa do caça em velocidade supersônica. O impacto aconteceu segundos depois. A explosão iluminou completamente o estreito. A embarcação simplesmente desapareceu dentro de uma bola de fogo laranja e preta. Destroços começaram a cair sobre outras lanchas próximas, mas o enxame continuou avançando e foi aí que a situação saiu do controle. Os radares americanos detectaram algo novo, múltiplos sinais térmicos surgindo entre as embarcações rápidas, mísseis. Os iranianos estavam armando foguetes antinavio enquanto aceleravam. Se aqueles projéteis fossem disparados simultaneamente, até mesmo um grupo naval americano poderia enfrentar problemas sérios. O clima dentro do centro de comando mudou instantaneamente. Agora aquilo não era mais uma provocação, era guerra aberta. Os helicópteros Seahawk mergulharam baixo sobre a água.
tão baixo que as hélices levantaram spray do oceano. Os atiradores laterais abriram fogo. As metralhadoras M240 despejaram rajadas contínuas sobre as embarcações mais avançadas. Vidros explodiam, motores eram perfurados, homens se lançavam ao mar enquanto algumas lanchas começavam a pegar fogo. Mesmo assim, eles continuavam vindo. A distância caiu para menos de 4 quilômetros. Os navios americanos então ativaram o próximo nível de defesa. Os canhões Bushmaster começaram a disparar. Projéteis explosivos de 25 milímetros cruzavam o ar em rajadas violentas. Uma das embarcações iranianas foi atingida diretamente na proa. Ela praticamente se partiu ao meio. Outra tentou fazer uma curva brusca em alta velocidade, mas entrou exatamente na linha de fogo de um destroyer americano. Os disparos atravessaram o casco como se fosse papel. O oceano começou a se encher de fumaça, fogo e destroços, mas os contatos ainda apareciam nas telas. Muitos contatos. Os iranianos estavam tentando atravessar a barreira de defesa pelo puro volume do ataque, e então o primeiro foguete foi disparado. Uma trilha de fumaça branca cortou o céu do Golfo. O míssil passou próximo de um destroyer americano e explodiu na água. Aquilo foi suficiente. O comandante americano autorizou o uso total dos sistemas Phalanx, e o som que veio depois parecia o fim do mundo. As torres automáticas giravam quase simultaneamente, então abriram fogo. Milhares de projetos de tungstênio começaram a rasgar o ar e a velocidade absurdas. As embarcações iranianas entraram literalmente em uma parede de metal. Lanchas inteiras eram destruídas em segundos, motores explodiam, munições detonavam, cascos eram dilacerados no meio do oceano. Algumas embarcações tentaram ataques suicidas, outras tentaram fugir. Nenhuma conseguiu atravessar. Os sistemas Phalanx rastreavam cada alvo automaticamente, identificavam, calculavam, destruíam, sem hesitação, sem emoção, sem erro. Os Super Hornets continuavam circulando acima do caos, selecionando alvos um por um. Outro míssil Maverick atingiu uma embarcação de comando iraniana. A explosão foi tão intensa que 2 lanchas próximas também desapareceram no raio da detonação. Naquele momento, o ataque iraniano já havia colapsado. O enxame virou sobrevivência. As embarcações restantes começaram a recuar em velocidade máxima em direção às águas territoriais iranianas, mas o estrago já estava feito. O Estreito de Hormuz havia se transformado em um cemitério flutuante. O mar queimava. Colunas gigantes de fumaça preta subiam no horizonte. Destroços cobriam quilômetros de oceano. E no centro de tudo aquilo, o USS Gerald Ford continuava avançando sem alterar o curso, como se nada pudesse pará-lo. Minutos depois, helicópteros americanos começaram a localizar sobreviventes iranianos na água. Alguns estavam feridos, outros completamente em choque. Eles tinham sido enviados para enfrentar a força naval mais poderosa da Terra e descobriram tarde demais que velocidade e coragem não são suficientes contra uma máquina de guerra construída para aniquilar ameaças em escala industrial. Horas depois, as imagens começaram a circular pelo mundo. Explosões, fogo, lanchas desaparecendo em segundos. Analistas militares ficaram chocados com a velocidade do confronto. Segundo estimativas extraoficiais, o ataque inteiro durou menos de 15 minutos, mas as consequências geopolíticas podem durar décadas, porque o Estreito de Hormuz não é um pedaço qualquer do planeta. Quase 20% de todo o petróleo do mundo passa por aquelas águas, e durante anos o Irã construiu sua estratégia militar apostando justamente na capacidade de fechar aquela rota em caso de guerra. Mas agora o mundo inteiro viu o que acontece quando essa estratégia foi colocada à prova. Aliados dos Estados Unidos enxergaram uma demonstração brutal de poder. Adversários enxergaram outra coisa, a assustadora realidade de que grupos de ataques americanos talvez sejam muito mais difíceis de deter do que qualquer um imaginava.
e enquanto os destroços ainda queimavam no Golfo, o USS Gerald Ford desaparecia lentamente no horizonte, sem reduzir velocidade, sem mudar direção, como uma cidade nuclear flutuante atravessando uma tempestade que ela mesma acabou de sobreviver.